O entrevistado dessa semana é o Mário Luiz Perrone, um dos médicos mais antigos de Rondonópolis. Olá, seu Mário, é um prazer recebê-lo para essa entrevista. E eu queria que o senhor iniciasse falando quando o senhor chegou em Rondonópolis. Boa tarde, eu agradeço bastante essa oportunidade de ser entrevistado. Eu cheguei em Rondonópolis no ano de 1970. O Brasil acabava de ser campeão do mundo, tricampeão, e eu morava em São Paulo, certo? E foi mais um espírito de aventura. Eu era muito jovem, certo? Recém-formado em medicina, com curso de pediatria, e resolvi arriscar aqui no centro-oeste do Brasil. Naquela época, você falar centro-oeste do Brasil, era uma coisa assim, todo mundo falou, lá só tem índio, cobra, certo? Não existia esse progresso que tem hoje em Rondonópolis. Quem vê Rondonópolis hoje, com toda essa pujança, hoje temos quase tudo que existe nos grandes centros, não pode imaginar o que eu vi aqui naquela época. E como que era a cidade quando o senhor chegou aqui? A cidade ela se resumia naquele centrinho, na Avenida Amazonas, Marechal Rondon, até Cuiabá, Marechal Dutra. Ali tinha paralelepípedo, não tinha asfalto. O resto era tudo terra, certo? Tudo terra, não havia conforto, não havia telefone, só telefone local, né? Não havia televisão. A dificuldade para chegar aqui era muito grande, porque de Campo Grande aqui não tinha asfalto, e daqui a Cuiabá também não, certo? Então eram viagens assim longas, demoradas, cansativas, perigosas. E a gente chegava aqui perto, via parecia aquela bomba atômica de poeira, sempre pertinho daqui. Mas se sentia que a cidade tinha um potencial muito grande de desenvolvimento. E depois foi se desenvolvendo. Mas a medicina, especificamente a minha área aqui, o aparelho mais sofisticado que eu tinha era um estetoscópio, que era o que fazia os diagnósticos, certo? Aqui tinha na cidade um aparelho de radiografia que vivia quebrado, certo? E daqueles bem antigos, cateados, laboratório muito precário. Então a gente fazia medicina realmente com a conversa com o paciente e com o exame clínico. A gente tinha que pôr a mão na pessoa, tinha que examinar, palpar para poder chegar a um diagnóstico. Hoje qualquer paciente chega aí, já faz tomografia, ressonância, ultrassom e já dá o diagnóstico. Então naquela época nós tínhamos que enfrentar essas dificuldades também. Como surgiu esse interesse pela medicina? Eu imagino que seja de família, né? Porque meu pai era médico, meu tio era médico, certo? Meu irmão é médico, minha família tinha muito médico. E naquela época não tinha esse leque de cursos que tem hoje, de até gastronomia, turismo. Você fazia medicina, engenharia ou advocacia. Nos três, as moças iam ser professoras, tá certo? Dificilmente uma moça ia ser engenheira. Então a gente tinha aquele... Quem não podia ver sangue fazia engenharia ou advocacia, certo? E quem gostava de matemática fazia engenharia, quem não gostava fazia advocacia, e quem podia ver sangue e gostava de outras coisas era médico. Então a gente só tinha três tipos de universidade naquela época. E eu, talvez a exemplo do meu pai, talvez porque naquela época realmente o médico era bastante respeitado, né? Eu resolvi ser médico, certo? E acho que deu certo. E a pediatria? Como foi a escolha? A pediatria dos ramos da medicina, como ciência, é a mais encantadora que tem. Porque o pediatra ele não trata do adulto pequeno, ele trata do ser em desenvolvimento. Então, o pediatra ele trata, antes de nascer já tem a atuação do pediatra. Quer dizer, que o pré-natal, o pediatra deve participar até a adolescência, certo? Então, cada fase da vida, certo, tem as suas características. E não existe nada mais gratificante do que você ver uma criança com uma doença grave se recuperar. Como também não existe nada mais triste do que você ver uma criança não conseguir se curar de uma doença. Mas é uma especialidade que é muito boa. Lamentavelmente, atualmente, o pediatra é muito desvalorizado. É por isso que você lê nas reportagens aí que não tem mais pediatra. Não tem porque realmente o pediatra não é só assim desvalorizado na parte financeira, é na parte
vamos dizer, mesmo profissionalmente, o pediatra não tem mais aquele lugar que ele tinha, certo? A pessoa tinha o pediatra dela. Hoje o pediatra é aquele que está de plantão, né? Então, tudo isso leva... Você vai nas residências, hoje tem vaga sobrando para pediatra. Seu Mário, mas a pediatria, as crianças normalmente têm uma dificuldade maior de se saber, de falar o que é que ela está sentindo. Isso seria uma dificuldade? Pelo contrário, isso ajuda muito. Isso ajuda muito, porque a criança, pelos gestos dela, pelo comportamento dela, a gente sabe se ela está realmente doente ou não. A criança não simula como o adulto, certo? O adulto simula demais as doenças, exagera ou esconde sintomas. Então, pelo fato da criança não se expressar, ela não vai esconder e nem exagerar nos sintomas. A pediatria, nesse aspecto, ela é muito fácil, certo? É muito fácil. A criança doente, a gente olha assim, já bate o olho e já sabe que está doente, né? Agora, o adulto, você não sabe. Então, nesse aspecto, eu gosto mais da pediatria. O senhor definiria o dia a dia de um médico? Hoje em dia, a gente, quando fala em médico, certo? Tem médicos e médicos e centenas de especialidades e subespecialidades, certo? No tempo em que eu fazia medicina mesmo, medicina privada, né? O meu dia a dia era um eterno plantão, certo? Eu não tinha quase privacidade, não tinha folga, certo? Então, havia dias em que eu não tinha nada para fazer, outros dias eu tinha excesso de trabalho. Então eu tinha que me preparar para isso, tinha que aproveitar, descansar quando eu podia, porque eu não sabia o que vinha pela frente, né? Então, hoje o médico ele é mais organizado na vida dele, ele trabalha geralmente com horário, certo? Dificilmente ele fica à disposição às 24 horas, e é impossível também. E quase todos trabalham. Você vê que ninguém mais quer ter consultório hoje, o pessoal quer emprego, então o médico virou um funcionário, né? Quer dizer, não tem mais aquela medicina privada que tinha antigamente, né? Mas é isso aí. Hoje, assim, o senhor acompanhou desde 1970, o que mais mudou na saúde? Olha, muita coisa para melhor. Eu acho que a grande maioria das coisas para melhor. Por exemplo, uma coisa que ninguém leva em consideração, vacina. Quando eu cheguei aqui, a percentagem de crianças vacinadas era baixíssima, quase ninguém, certo? Outra coisa que melhorou muito, o aleitamento materno, né? Isso na minha área, estou falando. As crianças quase todas tomavam mamadeira. Hoje a amamentação está sendo a regra e não a exceção. As vacinas, o aparecimento de tecnologias, tudo isso melhorou, certo? Agora, por outro lado, né, quer dizer, eu acho que essa mercantilização da medicina, certo? Esse descaso do poder público com a medicina, tudo isso piorou, certo? Naquela época, a relação médico-paciente era muito mais humana, certo? Você se entrosava, você tinha uma empatia com o paciente. Hoje é aquilo que eu falei, o paciente não é mais do médico. Ele é paciente da Unimed, ou da Somed, ou do plano de saúde, ou do plantão. Então, ainda tem, lógico, alguns resquícios de paciente que são pacientes daquele médico, tipo médico de família, tudo isso. O PSF é uma tentativa, mas infelizmente por problemas políticos e outras coisas mais, muitas vezes não dá certo. Então, na medicina de Rondonópolis, eu acho que evoluiu muito, não tenho dúvida nenhuma. Mas naquela época a gente fazia uma medicina mais humana, vamos chamar assim. Ô, senhor Mário, o senhor vê que qual é a dificuldade hoje que se tem aqui? Nesses hospitais que a gente tem hoje para a população, qual que é a maior dificuldade, o senhor que ainda passa por eles? Eu acho que a dificuldade é justamente a falta de interesse do poder público em usar corretamente as novas tecnologias. Por exemplo, Rondonópolis tem um estádio de futebol, tem um shopping, tem uma rodoviária nova, tem um aeroporto novo, certo? Tem asfalto, mas não tem uma UTI infantil. Então, eu estou citando UTI infantil assim que é o que eu escolhi agora, assim que me veio à cabeça. A quantidade de crianças em estado grave que são removidas para Cuiabá, certo? Gastando tempo,
que é precioso nesses casos, gastando dinheiro, certo? Porque é um transporte complexo, certo? E sujeita a não ter vaga em Cuiabá e tal, e sujeita a morrer no caminho é muito grande, certo? Então, faz mais ou menos uns 10 a 15 anos que eu ouço, que eu leio na mídia, vai começar a UTI pediátrica, não sei o que. Aí morre uma criança, não, tudo bem, então vamos começar a UTI pediátrica. Até agora eu não vejo nenhum movimento de UTI pediátrica. Existe uma UTI neonatal, que é diferente, que é só para os recém-nascidos graves. Certo? Também tem poucos leitos para atender toda a região. E outra coisa, né, quer dizer, é preciso que as pessoas não confundam UTI com um depósito de doentes graves. UTI é um lugar onde são tratadas pessoas que têm chance de recuperação com uma terapêutica intensiva, respiratória, cardíaca, tudo isso. Certo? E foi uma das grandes evoluções da medicina, pena que hoje em dia, muitas vezes, usado mercantilmente. O senhor, apesar de já estar aposentado, o senhor também ainda atua, né, como profissional? Sim. Aonde que o senhor atua? Eu trabalho atualmente no Hospital Regional, certo? Trabalho no INSS como perito, como supervisor médico de perícias, né? Com todos esses anos, essas experiências que o senhor teve, o senhor é satisfeito com a carreira que escolheu? Faria de novo, se pudesse. Começaria de novo. Mas sem cometer os grandes equívocos que eu, porventura, tenha cometido. Certo? Mas eu acho que é uma carreira satisfatória. Lógico, tem espinhos demais. Certo? Difícil, não é? Médico, agora para você se formou médico, tanta coisa que a gente passa. Certo? Mas de todas as carreiras, eu acho que que a gente vê, tem mais contato com o ser humano. E a família? Nunca reclamou? Não, porque eu sou médico do interior. Certo? Quando eu vou no encontro da minha turma em São Paulo, eu falo para eles que eu durmo depois do almoço, certo? Eles não acreditam. Então aqui no interior, eu saí, agora eu não faço mais isso, mas eu quando saía de noite, de madrugada, para atender um chamado, eu estava aqui na cidade. Né? Você pega um médico de grande centro de São Paulo, às vezes ele passa 4, 5 dias sem ir para casa, né? Mas no interior não. O senhor tem algum projeto ainda? Eu gosto muito de trabalhar, certo? Evidentemente eu não tenho quase mais condições de trabalhar em emergências pediátricas, essas coisas assim, mas eu não pretendo parar de trabalhar. E eu estou me dedicando muito ao ramo de perícias médicas agora, que é um ramo que tem que ter muito conhecimento, certo? E é mais tranquilo, a gente tem prazos, pode fazer laudos em casa, tal, é mais tranquilo um pouquinho. Mas parar de trabalhar, jamais. Dr. Mauro, qual é o requisito principal que precisa ter uma pessoa para ser médico hoje? Como eu te disse, hoje a medicina ela tem um leque de especialidades. Né? Eu acho que o médico tem que ter, vamos dizer assim, ser estudioso, né? Isso é fundamental. Tem que escolher uma especialidade compatível com a personalidade dele. Né? Por exemplo, o médico ginecologista, obstetra, ele tem que ter uma empatia muito grande para ouvir os problemas das mulheres. Certo? E você sabe que o problema de mulher é complicado, né? Certo? E o médico que ouve as mulheres é o ginecologista, não é o psiquiatra, certo? Porque elas não estão com doenças mentais. Então eu acho que cada especialidade tem as suas características. Hoje em dia, uma especialidade que está muito na moda é a especialidade de medicina por imagem. Esse médico, por exemplo, ele não tem quase contato com o paciente. Ele faz os exames, certo? Analisa as imagens e faz o laudo dele. Então, eu acho que cada especialidade exige, certo? O pediatra, por exemplo, eu acho que paciência, né? A gente tem que ter muita paciência com as avós, né? A gente lida muito com a ansiedade, às vezes desmotivada, né? Quer dizer, um espirro num recém-nascido é uma tragédia tão grande e abala toda a estrutura familiar. A gente tem que lidar muito com isso. Então eu resumo dizendo que cada especialidade tem as suas características. Dr. Mário, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista. Foi um prazer conhecer.